Olá, queridos. Em virtude do advento aí do coronavírus, né, do Covid-19, nossa igreja decidiu por suspender todas as atividades no nosso tempo, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar sem o nosso conteúdo aqui. Nós teremos a nossa aula agora gravada, a gente vai disponibilizar via YouTube, vamos colocar num grupo do WhatsApp que foi criado, e aí através desse grupo a gente pode discutir algumas questões ali daquilo que a gente já estava estudando, para a gente não perder aí a continuidade do livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, falando sobre discipulado, tá certo? Então hoje eu vou inaugurar esse novo formato aí através das aulas via vídeo. Vou colocar a aula lá no WhatsApp e contamos com a participação de todos vocês. A aula vai ser um pouco mais curta, mais objetiva, mas de qualquer forma a gente não quer perder aí o nosso vínculo, tudo aquilo que a gente já vem estudando, tá certo? Então hoje nós vamos falar de 1 Timóteo, capítulo 3. Esse conteúdo se repete no livro de Tito, então eu não vou explanar e também acredito que quem vai falar em Tito não vai conseguir expor tudo aquilo que o texto fala, mas vamos falar algumas coisas aqui. Esse texto vai falar a respeito da orientação de Paulo a Timóteo na instituição dos bispos, que pode ser traduzido também como pastor ou presbítero. As três palavras, dependendo da versão, você vai ver. E nós cremos que não há distinção entre pastor e bispo, diferente de outras religiões, que vão colocar isso como uma escala de hierarquia. Biblicamente a gente não vai ver, existem diversos textos, nós temos Atos 20, 28, Filipenses capítulo 1, verso 1, o próprio 1 Timóteo 3, verso 2, Tito capítulo 1, verso 7, Números 27, 17 vai trazer a palavra pastor ali, como pessoa que cuida, como líder que cuida de pessoas, 1 Pedro 5, de 1 a 3, diversos textos, a palavra presbítero aparece em Atos, capítulo 11, verso 30, capítulo 14, verso 23, então são diversos textos que vão usar as três palavras com o mesmo sentido daquele que lidera, né? Então o texto de 1 Timóteo 3 vai falar de pastores e também da instituição dos diáconos. O que eu queria falar aqui para a gente começar esse estudo? Nós vamos falar hoje, eu optei por não destacar item por item da lista, né? Até porque eu vou deixar também para o próximo professor que vai falar lá em Tito. É muito conteúdo para a gente entrar em um por um. Eu gostaria de falar mesmo de um aspecto da importância da gente interpretar o texto bíblico. Nós estamos estudando um livro da Bíblia. Então, algumas coisas sobre interpretação eu queria abordar com vocês para ser, de repente, aí um norte em próximos outros textos de outros livros que você venha a estudar. Eu entendo que quando você vai estudar um livro da Bíblia, você vai pegar um texto ali para estudar, primeiro você tem que ter honestidade com ele. Você não pode dizer que ele está dizendo o que ele não está dizendo. Então a primeira coisa que a gente precisa ver para um texto é o que o autor disse, o que ele quis dizer. Nós temos então, no capítulo 3, orientações de Paulo para Timóteo na instituição de pastores e diáconos. É isso. Inicialmente, o texto foi isso. Porém, nós precisamos também, vou trazer aqui alguns aspectos desse contexto, o que acontecia na época em que Paulo escreve essa carta para Timóteo. Também a gente precisa entender, até por conta de algumas orientações que aparecem aí no capítulo 3 de Timóteo. E por fim, como que eu vou aplicar esse texto para a minha vida? E eu queria começar por esse terceiro ponto que eu acabei de trazer. Se 1 Timóteo está na Bíblia, se esta orientação de Paulo a Timóteo também foi lida para a Bíblia e foi incluída no nosso cânon, na nossa Bíblia, quer dizer que esse texto é para nós. Eu não posso entender assim, olha, isso daí é só para pastor, isso daí é só para diácono, essa orientação é exclusiva para pastor, essa é para diácono. Nós estamos ali no ano de 64 depois de Cristo. Entenda que Cristo fora crucificado em 32 depois de Cristo. Ou seja, a igreja, e não a igreja de Timóteo, a igreja como instituição universal existia há 32 anos. Então nós não podemos pegar essa orientação de uma igreja que é praticamente a idade que o horto tem e querer transportar ela ao pé da letra para o dia de hoje. Paulo vai dar algumas orientações aí nesse texto que se aplicam àquela época, por problemas que existiam naquela época, por situações que existiam naquela época, a maturidade daquele povo.
né, com 32 anos de igreja, não existia o Novo Testamento, não existiam seminários, não existia essa gama de livros e desse conhecimento todo que fora produzido por homens de Deus ao longo de 2000 anos de igreja. Então, quando Paulo fala, por exemplo, que o homem tem que ter uma mulher só, você olha isso hoje e fala assim, é óbvio, cara, como é que uma pessoa pode ter duas mulheres? Não que isso não aconteça nos dias de hoje, um homem ter a bigamia, ser casado com duas mulheres. Mas naquela época, uma cultura judaica que tinha ainda isso na sua cultura, o grego também, eventualmente existiam gregos com mais de uma mulher. E como é que faz? Então existia um trabalho daquela igreja primitiva, do primeiro século, para tirar essa ideia cultural que nunca foi bíblica, nunca foi de Deus, mas se instaurou. Então existiam ainda naquela época homens que tinham duas mulheres, por exemplo. Então a gente precisa entender o contexto. Na aula passada do alemão, ele trouxe lá uma orientação de que a mulher não podia falar no culto. E a gente contextualiza isso numa boa, porque as mulheres falam, nos ensinam e pregam. Já vi mulher pregar, dar aula, são professoras na nossa escola bíblica dominical. Então a gente entende que aquele texto tinha um contexto lá da deusa Diana, das profetisas, né, daquele tempo. Então esse trabalho de aplicação, eu preciso conhecer o contexto, mas daí extrair o que aquela essência daquele texto tem para mim nos dias de hoje. Então, quando Paulo diz assim, Timóteo, escolha homens de boa índole, de boa fé, e esses homens precisam seguir essa lista de qualidades, é óbvio que essa lista tem a ver comigo e com você também. Toda a igreja, inclusive naquela época, para cada orientação que Paulo dá, a própria Bíblia já tinha reforçado todos aqueles conceitos. Mas o que Paulo está querendo dizer? Que estes homens que vão liderar, que estarão à frente, precisarão ser exemplo. Para quê? Para serem imitados. E esse é o conceito da nossa sala. É o conceito da imitação. O discipulador é tão somente alguém que segue a Cristo, de modo que influencia outra pessoa a seguir também. Por isso que Paulo vai instituir e frisar que este líder, e aí eu vou pedir que vocês me permitam que eu aplique o termo de pastor, de diácono, neste momento, a nós como discipuladores. Então, aproprie-se desse conteúdo. Tudo aquilo que Paulo fala, que o pastor precisa ter, e precisa ter, obrigatório, e que o diácono tem que ter, estes precisam ter para ser exemplo. Exemplo para quê? Para que nós possamos segui-los e a gente também aplicar isso no nosso dia a dia. Então, vamos partir desse pressuposto. E aí, para a gente fazer um pequeno exercício de interpretação da Bíblia, de pegar esse texto e tentar trazer ele para o dia de hoje, eu queria destacar um ponto. Em 1 Timóteo 3, aqui vai dizer no verso 3, vou fazer aqui a leitura do início todo. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, presbítero, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Eu quero trazer aqui a questão do vinho. Eu vou pegar esse pequeno detalhe que vai falar a respeito do vinho, que está dizendo que ele não pode ser apegado ao vinho. Nós temos que ser honestos ao texto. E a pergunta é, o texto está dizendo que ele não pode beber? Não. Este texto não diz que ele não pode beber. Diz que ele não pode ser apegado ao vinho do mesmo jeito que ele não pode ser apegado ao dinheiro. A gente não vai entender, se a gente entender que ele não pode beber vinho, ele também não pode ter dinheiro, seguindo a lógica. Então, honestidade ao texto. Eu não posso dizer que o texto diz aquilo que ele não diz, mesmo que seja verdade. Por quê? Porque é verdade, porque provavelmente existem outros textos bíblicos que vão declarar essa verdade. Ao pregar a palavra de Deus, a gente não pode manipulá-la, a gente tem que ser fiel àquilo que a gente lê. Então, o que isso quer dizer? Que a Bíblia está dizendo que não pode beber vinho? Será? Será que é suficiente eu basear em apenas um versículo para criar uma doutrina e seguir a minha vida? É claro que não. É claro que não. Então, eu vou dar esse exemplo do vinho, porque num processo de discipulado pode surgir esse tipo de dúvida. Mas a Bíblia fala aqui que a respeito do divórcio,
Como é que funciona? Pode, não pode? E são questões que a gente vai se deparar. Está nesse texto, como existem outras questões nesse texto aí, mas eu acredito que se a gente abrir um pouco a nossa mente, a gente vai conseguir lidar com essas questões com maior dificuldade. Então a pergunta é, eu posso beber, não posso beber? A Bíblia proíbe, não proíbe? Como é que fica? Bom, vamos fazer uma aplicação desse texto, né? Então a gente precisa ter discernimento. O que a gente vai pedir para Deus? Discernimento, abre a minha mente. A Bíblia não é um livro de pode ou não pode. Ela não é um livro que vai dizer para você e tomar todas as decisões para você. Em Efésios 5, de 8 a 10, diz o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5, de 8 a 10. Então é esse o exercício de ter discernimento, de olhar para a Bíblia na hora de tomar uma decisão e seguir em frente. Não ser um legalista que se prende às pequenas diferenças, até mesmo de texto, de tradução, de palavras, de modo maldoso para poder validar uma conduta que você sabe que é errada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, vamos falar algumas coisas aqui. Primeiro, os crentes bebiam nessa época? Bebiam. E certa vez a minha mãe falou assim, mas o vinho da Bíblia não era alcoólico, né? E aí eu perguntei para ela, bom, então por que Noé tirou a roupa, né? Então, por que ele fez isso? Então, assim, era alcoólico. Existem diferenças de graduação alcoólica, o vinho de hoje deve ter alguma adição química de álcool, não? Claro, deve ter, com certeza tem. Existem várias técnicas de produção de vinho. Agora, dizer que o vinho da época não era alcoólico seria tolice, porque a Bíblia vai dar várias orientações para você tomar cuidado com o vinho e não se embriagar com o vinho. Então, se a Bíblia está falando que você não deve se embriagar com o vinho, é porque ele é passível de embriaguez, sim. Existiam vinhos mais fracos, que as pessoas bebiam vários dias, possivelmente. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que Jesus não transformou água em vinho, que ele transformou água em suco. Porque a palavra suco existia, suco de uva existia. Então, se fosse suco de uva, estaria suco de uva. E está lá vinho. Então, sim, as pessoas, e era cultural, sim, era aceitável culturalmente, com certeza, senão Jesus não teria transformado água em vinho, né? Então, por isso eu posso beber? Não, também não é assim que a gente tem que interpretar esse texto. Por quê? Porque Jesus e todos os primeiros apóstolos e a primeira igreja vivia em um outro contexto diferente do nosso. Então vamos passar a decisão do vinho por 3 peneiras. Eu li lá o texto de Timóteo, você está lá estudando com um discípulo teu, até você mesmo na sua devocional pega um texto e fala assim, poxa, mas agora estou na dúvida. O que é isso aqui? Será que pode? Será que não pode? Então vamos lá. Primeira peneira, cuidado com o vinho. Cuidado. Efésios 5,18 vai dizer o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. O vinho tem potencial. Ele tem potencial para tirar a nossa sobriedade. E é muito tênue eu definir aqui o que é que vai tirar ou não a sua sanidade, se é uma taça, se é meia taça. As pessoas têm um pouco da absorção do próprio fígado, é fisiológico, tem gente que toma nada e se embriaga, tem pessoas que têm um pouco mais de resistência. Portanto, eu não vou definir aqui para você objetivamente X, é Y, é uma taça, 2. Eu quero dizer para você que a Bíblia está te dando um alerta, não se embriague. Perder a noção através do vinho é pecado. Nós temos que ser dominados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. E o vinho e qualquer outra bebida alcoólica tem potencial de tirar isso. Portanto, cuidado. Milton, mas eu consigo, eu sei o meu limite, eu consigo lidar com isso tranquilamente. Então vamos lá passar pelas 3 peneiras? Então, eu já dei o primeiro alerta aqui, né? Cuidado. Mas o texto vai dizer também em 2 Timóteo, nós vamos estudar mais pra frente, né? Tô dando um spoiler aqui, 2 Timóteo 2,22 vai dizer assim, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Fujam dos desejos malignos da juventude, fujam das paixões da mocidade. Por exemplo, o álcool é um problema real e muitas pessoas
vem de um passado alcoólico. Então, nesse ponto, não beba, mas nem um pouquinho, nem experimente. Se você está perto de alguém que teve passado, teve problema com bebida alcoólica, não beba. É não. Pronto. Com o quê? Baseado em quê? Em 2 Timóteo 2:22. É por causa lá do Timóteo, porque eu sou pastor, porque eu sou bispo? Não. É porque você tem um problema com álcool, ou convive com alguém, está do lado de alguém que convive com álcool. Por que nossa ceia não vai ter vinho ao invés de suco de uva? Tem lugar que tem? Tem lugar que tem, que é vinho de verdade. É prudente? Claro que não. Claro que não, nós temos aí um rebanho de várias pessoas que tiveram problema com álcool. Então eu já excluo essa hipótese. A partir daí, não, Milton, eu não tenho problema com álcool. Você não tem nenhuma, não é um defeito de caráter, não é uma falha, não é um pecado, não é um ponto fraco seu, então vamos para a segunda peneira. Eu já até falei aqui, né? Cuidado com vinho. Então, pessoalmente, cuidado, é um negócio perigoso. Apesar de não ser pecado pular de bungee jump, por exemplo, várias pessoas nunca vão pular na vida, porque é perigoso. Apesar de não ser pecado andar de moto, eu conheço várias pessoas que falam assim, não, mas eu não ando. Por quê? Porque eu acho perigoso. Pessoas que não dirigem. Por quê? Porque é perigoso. Então, assim, é uma questão de um alerta. Nós estamos lidando com algo perigoso. Você não está seguro disso? Não faça. Não faça. Você não conhece seu limite? Não faça. E depois, tá bom, você não tem problema do passado, não convive com ninguém que tem alcoolismo, você mesmo não tem problema nenhum hoje, você sabe o seu limite, você sabe a hora de parar, mas vem a terceira peneira, que é muito séria. Cuidado com o vinho, cuidado com a paixão da mocidade. E terceiro, cuidado com o teu irmão. Por quê? Porque olha só, vamos um texto aqui um pouco longo, de Romanos 14, de 14 a 23, que diz assim: Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para que assim o considere, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne e nem beber vinho, nem qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14 a 23. Então, gente, está claro, né? Então, se leva o meu irmão a pecar, se vai destruir a paz, se vai causar contenda, se vai causar mal-estar, mau testemunho. Jesus vai falar assim, olha, é melhor você amarrar uma pedra no teu pé e jogar no lago do que você levar um desses pequeninos à perdição e dar mau testemunho. Então, esse tipo de alerta faz com que praticamente 99% das pessoas não bebam. Mas ele não vai beber porque Paulo falou para Timóteo que o pastor e o bispo não devem beber. Não! Ele vai tomar a decisão de beber, seguindo o discernimento que o Espírito Santo dá para ele em diversas situações do seu contexto cotidiano. Isso é ser discipulador. É observar a sua conduta de acordo com aquilo que a Bíblia preconiza, mas de acordo com o que a situação pede. Eu vou perguntar, é pecado namorar? Opa, o legalista vai dizer, não, a Bíblia só diz que é pecado namorar, não crente. Será? Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Sim, a Bíblia diz que a gente não tem que ter julgo desigual. Mas o fato de uma pessoa ser cristã, ela já habilita você a automaticamente namorar com aquela pessoa, ou fazer uma sociedade com aquela pessoa, porque a Bíblia, o legalista vai somente na lei, e na letra ele vai dizer assim, não, a Bíblia só proíbe ímpio. Não, será que eu posso fazer sociedade com qualquer cristão? Então a gente precisa ter discernimento do Espírito e sabedoria para ler o texto bíblico, para destrinchar
e para fazer e ser exemplo, fazer aquilo que o Espírito Santo quer que a gente faça. Eu lembro que o meu primeiro, já encerrando essa nossa rápida aula, eu lembro de um primeiro chefe meu que disse assim, uma coisa simples, foi o primeiro chefe, mas nunca esqueci. Ele falou assim, Milton, na dúvida não faça. Simples assim, você vai executar uma tarefa, está com dúvida? Não faz. Você está com dúvida, devo não beber? Não beba. Não beba até você entender que sim. Aí você vai entender que você nunca vai fazer isso publicamente, porque nós estamos numa cultura que não aceita isso de forma natural. Então eu nunca vou fazer isso publicamente. Eu não quero saber se você bebe ou não, isso é só um exemplo de tantas outras decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia. Política, trabalho, eu devo ou não aceitar determinado trabalho, eu devo não fazer determinada coisa, cantar determinada música, tomar qualquer decisão na minha vida. Como discipulador e como discípulo, a gente precisa seguir o conceito inicial, que Paulo vai dizer assim, olha, vou voltar aqui para o texto, e na hora que ele fala para escolher, ele vai começar assim, ó, é necessário que o bispo seja irrepreensível. E essa ideia inicial, ela permeia todo o resto. Irrepreensível. Eu não sei o que é na sua conduta que pode ou não te tornar repreensível. Você sabe. Você sabe muito bem aquilo que de repente pode pegar mal, que não é legal, que não é correto. E aí nesse momento a gente tem o Espírito Santo para nos discernir, para nos orientar, para nos levar a ter uma postura de Cristo. E é esta postura que vai fazer com que as pessoas sejam discípulos de Cristo. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Absolutamente não é fácil. Quando a gente olha essa lista, a gente fica até com um pouco de medo. Nossa, como eu vou conseguir cumprir todas essas exigências? Nós não vamos conseguir sozinhos, queridos. Você não tem condição de fazer isso por sua própria força. Mas pelo Espírito Santo, sim, nós podemos. Que Deus nos abençoe. Amém.